Fala galera, Marcos Matos aqui na área, tá? Vocês me pediram tanto, que eu decidi trazer para vocês agora aqui no YouTube, além das análises de futebol, trazer as análises da NBA, tá? São os dois esportes que hoje eu mais trabalho, beleza? Que eu faço muitas apostas, então vou trazer as análises para que você coloque o seu dinheiro nos melhores jogos, trabalhando os melhores atletas. Então, se você gosta de NBA e ainda não curtiu esse vídeo, ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui. Se você ainda não gosta de NBA, ainda não teve contato, eu garanto que quando você começar a assistir, você vai passar a amar NBA. Eu garanto, é muito massa. Tá? Independente se você gosta ou não, o importante aqui também é você apostar, ser assertivo e ganhar dinheiro, tá? Então esse é o meu objetivo, beleza? Vou partir para as análises de hoje, mas antes eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo de alavancagem, onde eu sempre mando apostas ou da NBA ou do futebol, os dois juntos. E esse grupo de alavancagem serve principalmente para aquelas pessoas que têm uma banca baixa, tá? E a gente busca alavancar, ou seja, por exemplo, vamos supor que você começou lá com R$50. A gente vai buscar chegar ali em 300, 400, 500 reais, tá? Desses 50. Utilizando o valor mais o lucro em várias apostas, beleza? Então já entra. Por exemplo, nos últimos 2 dias eu mandei 3 apostas lá, a gente já saiu, por exemplo, de 100 para 200, tá ligado? Já tá em 200. Então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Vamos partir agora para as análises da NBA. Hoje tem esses jogos aqui, são 2, 4, 6, 8 jogos da NBA. Eu vou analisar um por um para vocês, tá? Vai ter aqui o jogo do Detroit Pistons contra a equipe do Hornets, tá? Marcão, quem é favorito para esse jogo? Cara, sendo bem sincero, vou até tomar um gole de café aqui, ó. Ai, pra mim não tem favorito nenhum aqui, tá? São dois times que estão hoje, são duas das piores equipes, né? Os Hornets por conta das suas lesões, né? Principalmente do LaMelo Ball, que era o principal jogador, mas ele já está de volta. E agora o Hornets negociou o Terry Rozier, tá? Que é também um dos principais jogadores do time. E ele foi negociado com o Miami. Então eu não sei como é que vai estar os Hornets. Por isso que os Pistons, a odds baixou tanto, tá? Mas os Pistons também não é nada de uma equipe de se confiar, porque é a pior equipe da competição, mas até que vem melhorando, né? Tá aqui os dois, ó. É uma sequência absurda de derrota, né? São 31 derrotas. Os Pistons têm 39 derrotas. Mas tem alguns jogadores que eu gosto muito de trabalhar. Antes, vamos dar uma olhada aqui só para vocês terem ideia na escalação, beleza? A provável escalação. LaMelo Ball está confirmado, Brandon Miller também e o Miles Bridges, tá? São os principais jogadores do time, tá confirmado. E aqui provavelmente teremos a volta do Cunningham, né? Que passou aí vários jogos lesionado e agora tá de volta. Apesar que o Bucks está jogando muito, fazendo muita cesta de 3, inclusive é um dos cestinhas da NBA no mês de cesta de 3, tá? Mas eu gosto de trabalhar o seguinte jogador aqui, tá? Do Detroit, que é o Duren, tá? Só para mostrar para vocês aqui, o Duren, ele nos últimos jogos, ele tem uma média, ó, a média dele de rebotes está altíssima, tá? Nos últimos 10 jogos, ó, 12, 9, 11, 19, 8, 12, 10, 5, 12, 10. Uma média de 11 rebotes nos últimos 10 jogos, beleza? Pontuação, uma média de 14 pontos. O que é que eu gosto aqui de atuar nesse jogo? Eu gosto do Duren para pegar ali 7 rebotes. Por quê? Porque ele cumpriu isso em 9 jogos, exceto contra a equipe do Nuggets, mas porém do outro lado tem o Nuggets, né? É uma das melhores defesas da NBA. Mas eu gosto de trabalhar aqui o Duren, visto que a equipe dos Hornets arriscam muito bola de 3 e ele vai ter muitos rebotes para poder pegar. Então eu gosto desses rebotes aqui do Duren, beleza? Outro jogador que eu gosto bastante, como eu falei que ele voltou, é o LaMelo Ball, né? O LaMelo Ball voltou e já voltou com tudo, inclusive no último jogo aí fez cestas decisivas. O LaMelo, né, quando ele voltou, desde que ele voltou já cumprindo sua média de pontos ali altíssima, né? Eu gosto de trabalhar com 15 pontos do LaMelo Ball e gosto de trabalhar também com 5 assistências, né? Ele cumpriu também 5 assistências aí em todos os jogos, inclusive no último jogo contra o Timberwolves, que foi uma virada incrível do Hornets, né? Ele fez um duplo-duplo fazendo 3 assistências, mas eu gosto de trabalhar com 5 assistências do LaMelo Ball e trabalhar também para ele fazer 10 pontos, beleza? E outro jogador também que eu gosto muito de trabalhar é o Brandon Miller, tá?
é um jogador também que se destaca muito nos últimos jogos, fazendo aí uma média de 20 pontos. E eu gosto de trabalhar também para ele fazer aqui 10 pontinhos, beleza? 10 pontinhos do Brandon Miller. 15 pontos seria um pouco mais arriscado, mas também é algo que faz total sentido, beleza? Para o Brandon Miller, que está jogando muito, e agora com a saída do Terry Rozier, ele assume, né, esse papel ali junto com o LaMelo Ball e o Miles Bridges, tá? Então, consequentemente, vai ter mais tempo dentro de quadra. Então eu prefiro atuar aqui em jogadores do que atuar em vitória de um dos times, tá? No outro confronto nós temos o Minnesota Timberwolves contra a equipe dos Wizards, né? O Minnesota que vem de 2 derrotas consecutivas, a melhor defesa, sofrendo bastante. No último jogo, confesso que contra os Hornets eles vacilaram, mas foi um jogo que teve um erro grotesco da arbitragem no final do jogo, a sexta do Anthony Towns, que fez 60 pontos. Ele sofreu a falta na última sexta que levaria o jogo para a prorrogação e o árbitro simplesmente não marcou a falta, um erro absurdo da arbitragem, tá? Para esse jogo aqui eu gosto sim da vitória do Minnesota, tá? Para mim é extremamente favorito, visto que os Wizards é uma das piores equipes e o time vai completo do Minnesota, inclusive com a volta do Conley, que é um cara que arma muito bem os jogos, e eu gosto sempre de trabalhar ele, né? Ainda mais contra essa equipe fraca dos Wizards. O nosso gigante Gobert, né, o francês, que na grande maioria dos jogos ele faz sempre aquele velho duplo-duplo, né? Galera, dos últimos 10 jogos, tá? Dos últimos 10 jogos, em apenas dois jogos, ele não cumpriu o duplo-duplo. Ele não cumpriu por conta da pontuação, mas no rebote, sempre ele faz 10 ou mais rebotes. Então, além da vitória do Minnesota, eu gosto de trabalhar esse duplo-duplo do Gobert, tá? Para quem não sabe, duplo-duplo é quando o jogador ele faz 2 dígitos, ou seja, 10 ou mais pontos em 2 fundamentos, né? Por exemplo, pontos, tem aqui pontos, rebotes e assistências. Se o cara faz 2 dígitos, né? No caso 10 ou mais pontos e 10 ou mais rebotes, é um duplo-duplo. Ou pode ser também com assistência, né? Como eu citei anteriormente do LaMelo Ball, que ele fez 3 assistências e 18 pontos. Ele também conta como duplo-duplo, beleza? Então, aqui no caso, eu gosto de trabalhar o duplo-duplo do Gobert, beleza? Visto que a defesa, o ataque, né, dos Wizards comete muitos erros, gerando muitos rebotes, assim também como a defesa é muito frágil, eu acredito que ele vai dominar esse garrafão, tá? Eu acredito muito nisso. Então gosto muito do duplo-duplo com a vitória dos Timberwolves. Caso você queira atuar somente em rebotes também, para ele fazer 10 rebotes, também é uma boa, tá? Esse para mim é o principal pedido para esse confronto do Minnesota contra a equipe dos Wizards. Passando aqui para o jogo do Grizzlies contra o Miami, tá? Miami que recebeu agora o Terry Rozier, né? Mas ainda não vai jogar, ainda tá fora, segundo aqui, né? Pode ser que ele entre no jogo. Mas eu gosto aqui de trabalhar 2 jogadores, tá? Galera, o Miami é muito favorito. Acredito até que vai sair com a vitória, mas o Grizzlies está me surpreendendo nesses últimos jogos, tá? Eu prefiro também atuar em jogador. Os Grizzlies está com seu time praticamente quase todo titular machucado, né? O único aqui titular que está jogando é o Jaren Jackson Jr., beleza? Todos os outros, que é o Bane, machucado. O Ja Morant, que é o principal jogador, não tá nem aparecendo aqui, né? O Aldama. Cara, Marcus Smart. Cara, todos os jogadores realmente lesionados. É situação crítica que tá passando os Grizzlies. Mas mesmo assim vem surpreendendo em alguns jogos, tá? O Jackson Jr. States. Tá jogando muito, tá, galera? Jaren Jackson Jr. tá jogando muito. E desde a saída dos caras, ele tá assumindo o papel de líder do time, sendo um dos maiores pontuadores da equipe, tá? Então eu gosto sim de estar a favor de 15 pontos do Jaren Jackson, tá? Para fazer 15 pontos. Eu vejo bem interessante, desde que os caras saíram, nos últimos jogos ele fez 18, 36, 26 e 27 pontos. Então com 15 pontos a gente tem até uma margem muito boa aí, baseado nos últimos jogos. Como eu falei, desde a saída dos caras, ele tem assumido esse papel de protagonismo, tá? Tem assumido esse papel de protagonismo. E outro jogador que eu gosto muito é o Adebayo, tá? O Adebayo do lado do Miami, beleza? Principalmente para rebotes e também para pontuação. A probabilidade de ele fazer um duplo-duplo aqui é gigantesca também, tá? Nos últimos jogos, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 10 jogos ele fez 7 duplo-duplo. Nesse aqui contra o Hawks terminou com 9 rebotes.
Então dá para trabalhar com o duplo-duplo dele, um pouco mais arriscado, e dá para trabalhar também, para ser um pouco mais seguro, 7 rebotes e ele fazer 10 pontos, tá? 7 rebotes ele cumpriu em 9 jogos, só apenas em um contra os Raptors aqui que ele não cumpriu esses 7 rebotes, em todos os outros ele cumpriu. Então é um grande reboteiro, eu acredito que vai ter muitos rebotes porque os Grizzlies, sem os seus principais jogadores, está arremessando muito, deitando muito bola de 3, isso cede, obviamente, possibilidade de rebote. Então gosto muito de olhar para 7 rebotes e 10 pontos do Adebayo, tá? Tá até também para beliscar aqui, devido aos últimos jogos, 3 assistências dele, mas aí já é muito arriscado, beleza? 7 rebotes e 10 pontos seria mais seguro. Então, esses dois jogadores que eu gosto de trabalhar aqui, ok? Continuando, Portland Blazers contra o Houston, tá, galera? Uma pedida aqui muito boa para mim é o C1, tá? O C1, o turco, tá? Ele tem uma média, tá tendo uma média, tá sendo um dos maiores pontuadores da equipe do Rockets, tá? Nos últimos jogos. Então, gosto de trabalhar 15 pontos, gosto de trabalhar para ele ter aí 7 rebotes. Para mim é uma excelente opção, tá? O C1. Ele tem ficado muito tempo em quadro, cerca de 40 minutos, 36 minutos nos últimos jogos. E outro jogador também que eu gosto é o Van Vliet, né? O Van Vliet, ele tem uma excelente estatística para assistências, beleza? Uma média de 8 assistências. Eu gosto de trabalhar para ele dar 5 assistências em todos os jogos, todos os momentos que ele teve em quadra, né? Nos últimos 10 jogos, exceto o último que ele não jogou, mas nos últimos 10 que ele teve em quadra, ele cumpriu essas 5 assistências. Então é um excelente armador do time e municia muito o C1, né? Que eu comentei agora anteriormente. Continuando aqui nossa análise, nós temos Cleveland e Milwaukee, jogo muito difícil, tá? A única coisa que eu quero deixar para vocês aqui é estar de olho no duplo-duplo do Antetokounmpo junto com o duplo-duplo do Jarrett Allen, tá? O Cleveland vem jogando muito, cara. Eu acho essa odds do Bucks, que foi demitido agora o treinador, vai vir com um treinador novo, eu acho uma odds muito errada, tá, galera? Pagando, porque o Cleveland, só para mostrar para vocês como é que tá o Cleveland, ó. Só para mostrar para vocês como é que tá o Cleveland, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Nos últimos jogos, deixa eu abrir aqui, tá pagando 1,36 pro Milwaukee. Mas olha a sequência do Cleveland, cara. Olha a sequência do Cleveland. Por mais que vai jogar fora de casa. Mas são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos sem perder. Inclusive uma vitória contra o Milwaukee Bucks. Um massacre, na verdade, 135-95. Então, assim, ainda demitindo o técnico agora, né, o Milwaukee. Cuidado, tá, galera? Cuidado. O Milwaukee é favorito? É. Mas cuidado com esse Cleveland que está surpreendendo muito. Destaque esse jogador, Jarrett Allen, porque em todos os jogos, olha quantos duplo-duplo ele vem fazendo, ó. Dos últimos 10 jogos, nos 10 jogos ele fez o duplo-duplo, com mais 10 ou mais pontos e 10 ou mais rebotes. É um reboteiro danado esse Jarrett Allen, tá? E gosto, obviamente, de estar a favor do Giannis, tá? Antetokounmpo, o nosso grego, né? Que também tem uma probabilidade muito alta de terminar com um duplo-duplo, né? Que tem uma média aqui de 11 rebotes e 31 pontos. Então a probabilidade dele fazer um duplo-duplo aqui é muito grande. Inclusive ele está fazendo duplo-duplo até mesmo com assistência, né, nos últimos jogos. Tem fornecido muita assistência para sua equipe. Então gosto de estar a favor disso aqui, tá? Phoenix e Dallas, jogo também muito equilibrado. Doncic e Irving aqui como dúvida, tá? Se eles estiverem fora do jogo, aí eu acredito muito na vitória dos Suns, beleza? Do Phoenix Suns. Mas, caso contrário, fica um jogo extremamente equilibrado, não dá para apostar. Gosto de destacar o Devin Booker, tá? Em todos os jogos está mantendo ali 15 pontos e 5 assistências. Gosto de destacar o Durant também, mantendo ali seus 15 e 20 pontos todo o jogo, tá? E o Nurkic fazendo 5 rebotes. E do lado do Dallas, os jogadores que dá pra gente trabalhar é de fato o Doncic e o Kyrie Irving, tá? Mas ambos estão aqui em dúvida se vai para jogo. Eu acredito que vai, tá? Mas como tá em dúvida, é melhor trabalhar só o lado do Phoenix Suns, beleza? OKC, grande favorito diante do Spurs, tá? Mas o OKC jogou ontem, foi um jogo duro. Tiveram que correr e ganhar, conquistar a vitória no final contra os Blazers, tá? Então, cara, cuidado. Se for trabalhar, dá para trabalhar o Shai Alexander, tá? O principal jogador do time, para fazer ali 20 pontinhos, 3 assistências. Ele tem cumprido isso na grande maioria dos jogos, beleza? E dá para trabalhar o Wembanyama para fazer também ali seus 15 pontinhos e 5 rebotes, beleza? Que é o grandalhão, nosso perna longa, beleza? E para finalizar,
nós temos o Hawks contra o Golden, beleza? Mas, cara, falei beleza demais aqui, viu? Mas, cara, aqui esse jogo eu também vou ficar de fora, não recomendo fazer nenhuma aposta, tá? Por quê? O Atlanta Hawks está sem o Trae Young, tá? Que eu acredito que vai sair do time. Tudo indica que vai para os Lakers. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos torcer. E o Golden passou um tempinho aí sem jogar devido à morte do assistente técnico, tá? E aí, cara, é muito complicado, eu não sei como o Golden vai estar para esse jogo, ok? E, cara, se você quiser ter acesso a analisar, conhecer, como é que eu pesquiso essas estatísticas e tudo mais aqui da NBA, eu vou deixar aqui na descrição uma aula minha de mais de uma hora e meia de aula, ensinando exatamente como eu faço as minhas apostas de NBA para você fazer também ser lucrativo, tá? E o bilhete que eu vou deixar para vocês vai ser no jogo do Minnesota. Vai ser a vitória do Minnesota Timberwolves e o duplo-duplo do Gobert pagando odds 1,60, tá? É minha dica pro dia hoje. Galera, tamo junto, vamos para cima, lucrar com a NBA.